Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre bipolaridade e borderline. Vamos conhecer algumas características que distinguem um transtorno do outro, apesar deles serem muito parecidos e de difícil diagnóstico, onde os profissionais podem até confundir um diagnóstico com o outro por conta de algumas semelhanças que eles possuem. Vamos lá? Bom, bipolaridade é o humor, né, que muda em episódios. O que que seria isso? O transtorno bipolar é um transtorno de humor caracterizado por episódios de elevação e redução de humor. A pessoa alterna períodos de depressão, hipomania no bipolar do tipo 1, ou desculpa, do tipo 2, mania no bipolar do tipo 1, né? E períodos de estabilidade emocional, onde a pessoa estabiliza, ela se mantém ali dentro de uma estabilidade importante. Durante a hipomania ou mania pode surgir energia excessiva, menor necessidade de sono, aumento de produtividade, pensamentos acelerados, impulsividade, sensação de autoconfiança exagerada, né? O ponto principal é que essas mudanças costumam durar dias ou semanas, formando verdadeiros episódios. Por exemplo, uma mulher passa 2 semanas animada, dormindo pouco, cheia de projetos e gastando mais dinheiro. Depois de algum tempo, ela entra num período de profunda tristeza e desânimo. Esse é um exemplo típico de uma alteração de episódio do transtorno bipolar. Agora, o border, né? As emoções mudam rapidamente. E o bipolar, o humor muda em episódios. Então, olha só a diferença, tá? Bipolaridade, ela muda em episódios, períodos mais longos. E o border, as emoções mudam rapidamente. Isso pode, em questões de hora, pode ter algumas alterações, tá? O transtorno de personalidade borderline está mais relacionado à forma como a pessoa se percebe, se relaciona, e regula suas emoções. As características, né, mais comum do transtorno é medo intenso de abandono. O abandono é a ferida do border, né, apesar dos conflitos ser nos relacionamentos, todos os problemas são gerados nas relações, é resultado dessa questão. O medo de abandono faz com que o border tenha tantas dificuldades relacionais, faz com que ele tenha tantos problemas, né, na maneira como se relaciona com as pessoas, é sempre muito conflitante. Relacionamentos instáveis, o que caracteriza muito o border por conta dessas características, desses detalhes. Oscilações emocionais muito rápidas, como eu falei, essas oscilações podem acontecer em questões de horas. Sensação de vazio constante, que é o que mais atormenta eles, essa sensação de vazio, de insegurança. Impulsividade, dificuldade de identidade por de não saber quem é, né, "Não sei quem sou", é uma frase que muitos relatam. Relações emocionais intensas, quando ele se relaciona com alguém, essas relações são extremamente intensas, são, digamos assim, intensas, são pegajosas, são constantes, é aquele grude, aquela relação, aquela coisa e de repente na hora de terminar também é uma coisa muito complicada. Sair de um relacionamento com border é uma questão delicada, muito delicada mesmo, tá? As mudanças de humor costumam acontecer em respostas a acontecimentos relacionais. Como eu falei, todos os problemas do border são voltados às questões relacionais, né? Um exemplo disso, uma mensagem no WhatsApp não respondida, gera uma angústia intensa, gera raiva, sensação de rejeição e desespero. E tudo isso pode ocorrer em poucas horas, tá? Eu friso isso para vocês. Qual que é a principal diferença entre o border e o bipolar? O bipolar, as emoções mudam de dentro para fora. O cérebro entra num episódio de depressão
ou hipomania, mesmo sem que algo importante tenha acontecido. Então é um tipo de mudança que foge do controle do bipolar. Ele não tem alteração, ele não precisa ter um estímulo para que isso aconteça, né. O border, as emoções mudam de fora para dentro. Então isso significa que ele precisa ter um estímulo para que isso possa acontecer, essa alteração. E baseado nas suas condições psíquicas, de insegurança, de complexo de abandono, isso acontece o tempo todo, né. Qualquer sensação, qualquer resposta, reação do outro, do meio, das pessoas, é um gatilho para essas oscilações de humor. Os gatilhos geralmente estão ligados a relacionamentos, rejeição, abandono e conflitos interpessoais, né. Comparando rapidamente, o bipolar e o border. A bipolaridade é um transtorno de humor e o transtorno borderline é um transtorno de personalidade, já começa aí. São características bem diferentes. A bipolaridade é os episódios duram dias ou semanas. O border, as oscilações podem durar minutos ou horas. E as alterações de energia e sono são comuns, né, essas alterações aí de energia e de sono. No border, o medo de abandono é central, é algo constante, ele vive com isso. Se a gente parar para pensar, é uma vida muito sofrida, né. Às vezes o border ele pode ser uma pessoa extremamente difícil de lidar, de conviver, mas se colocando no lugar dele, a gente observa o tamanho do sofrimento que essa pessoa tem, né, a constância, a intensidade do sofrimento que ela convive. É muito intenso, é muito doloroso, é muito sofrido e merece o nosso respeito. Períodos de estabilidade entre episódios, né, a característica da bipolaridade, e também a instabilidade relacional persistente, que é a do border. Outra característica, hipomania ou mania presentes, né, na bipolaridade. E na mania não está a mania no border, a mania não está presente. Então, os borderline não têm episódio de mania nem de hipomania. E no bipolar, forte componente biológico e genético. E no border, forte influência de traumas relacionais e apego inseguro. Então, geralmente, o componente biológico e genético do bipolar são questões hereditárias, né, e genéticas. Agora, do border, são resultados de negligências na infância. E quando os dois aparecem juntos? É possível? Isso pode acontecer, tá? Algumas pessoas apresentam tanto transtorno bipolar quanto transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque transtorno de personalidade borderline é de personalidade. E o transtorno de bipolaridade é transtorno de humor bipolar. Então, um border pode ter bipolaridade. Ele pode ter um humor bipolar, o que complica ainda mais a sua saúde mental, né? Traz ainda mais sofrimento para esse ser humano. Algumas pessoas apresentam tanto o transtorno bipolar quanto o borderline, o que torna o diagnóstico mais complexo e mais delicado ainda. Nesses casos, observamos episódios claros de depressão e hipomania. É muito claro, é muito evidente, diferente de um outro diagnóstico. Às vezes a gente demora um pouco mais para diagnosticar. No border é muito evidente, é muito claro isso. Medo intenso do abandono, instabilidade nos relacionamentos, impulsividade mais acentuada. Eles costumam fazer muito mais loucuras impulsivas do que um bipolar habitual, tá? Por isso que o diagnóstico precisa ser cuidadoso e minucioso para isso. Nem toda a instabilidade emocional é bipolaridade, que isso fique claro. Enquanto o bipolar vive episódios de alteração de humor,
O borderline vive uma intensa dificuldade de regular as emoções. Isso é outra questão importante, especialmente nos relacionamentos. Então, a grande ferida, a grande dor do border está nos relacionamentos e no medo de abandono. E do bipolar está na questão genética e biológica. Gostaram dessas dicas? Gostaram dessas informações? Curte esse vídeo para receber outros logo em breve.